Salve, chefes, belezinha? Tranquilão aí? Tudo bem com vocês? Agradecer a participação de todos. Peço para vocês aí que não deixaram o like, para deixar por gentileza. Se você não tiver inscrito aí, também quiser se inscrever. Confesso para vocês que eu tava com saudade de fazer esses vídeos aqui bastante técnicos, onde eu crio os meus termos, com as paradas que eu penso, que tem mais a minha identidade do canal, com aqueles esquemas que eu gosto de trazer para vocês no meu modelo, que eu sempre falei. Os caras que são mais antigos aí, que já assistiram meus vídeos mais antigos, também sabem das paradas que eu falava sobre alfa e beta. Eu sempre tive minhas explicações, né, rapaziada? Não sei se vocês vão se lembrar. Validação alfa, validação beta, término alfa, término beta, boomerang alfa, boomerang beta, monkey. Agora eu vou falar sobre o monkey branching alfa e o monkey branching beta. Eu acho que vocês nunca ouviram esses termos, porque eu que trago essas terminologias aqui de alfa e beta para trazer explicações e exemplos mais claros para que vocês entendam, que eu gosto de usar porque já tem a identidade do meu canal e eu deixo aqui uma característica mais original para os termos que eu gosto de trazer e compartilhar com vocês. Então eu creio que a maioria de vocês já ouviram falar e conhecem sobre o tal do monkey branching, né? Normalmente ele acontece e é conectado no sentido em que a mulher ela vai trocar você ou vai começar a se relacionar com um cara melhor, preferencialmente, via de regra normalmente, segurando um galho sem soltar dele até conseguir e ter uma garantia do próximo. O monkey branch é associado mais a isso, não só no sentido de que a mulher vai trocar você por um cara melhor, mas no sentido de que quando ela começar a se relacionar com esse cara, ela não vai terminar com você imediatamente. A diferença, antes que alguém fale, ah, mas os homens também fazem isso, não é uma característica tanto do masculino o monkey branching, é mais associado ao feminino. O homem normalmente ele só trai mesmo, ele é mais simples, ele não fica esperando a garantia de uma próxima mulher para ele largar aquela com que ela está, ele quer todas normalmente, né? Isso aqui é mais conectado à mulher porque elas têm mais um senso de autopreservação e pelo meu ponto de vista elas fazem uma leitura emocional mais apurada, elas sentem ali que há um gap emocional nelas, alguma coisa que está fazendo falta, e elas são inteligentes a esse ponto de manter um cara ali por perto, independente de estar traindo ou não, ou só conhecendo ele melhor, para que ela tenha mais garantias com esse cara, e quando ela se sentir confortável o suficiente, de que às vezes ela está começando a desenvolver sentimentos por esse cara, ou de que ele está desenvolvendo sentimentos por ela, ela acaba deixando você e passa a se relacionar com ele num relacionamento mais consolidado e mais seguro. As mulheres procuram mais essas seguranças emocionais e validacionais do que nós homens, a gente só pensa mais em sexo normalmente. Então, o monkey branch não é um comportamento muito associado ao masculino, é uma característica mais feminina. Como eu expliquei, rapaziada, não necessariamente ele vai acontecer em que a mulher vai trocar você por um cara melhor, nem sempre funciona assim. Pode acontecer, por exemplo, que eu quero explicar primeiro, que é o alfa. O alfa aqui não quer dizer também que o cara é um alfa, é um shed, pode ser também, mas no sentido de que ela vê ele como alfa. Por que como alfa? Como assim? Sexual acima de tudo. Você pode tomar um monkey branch de uma garota, rapaziada, por uma lacuna, por um gap sexual. É isso que eu quero dizer. Normalmente acontecerá com aquele famoso padrão em que às vezes o cara está entrando no polo feminino ou está sendo beta demais. São por vários motivos aqui que eu quero compartilhar com vocês que eu separei. Os primeiros, mais conectados e de sua responsabilidade, podem ser principalmente por falta de performance sexual, qualidade ruim de sexo, talvez por falta de resistência, falta de rigidez, falta de impacto ou também falta de preliminares. Eu pretendo fazer um vídeo pra vocês que eu já tô devendo, eu vou colocar tudo em dia, rapaziada, creio eu que... Não garanto essa semana por causa do carnaval, né? Mas eu pretendo trazer para vocês esses vídeos que estão pendentes, mulher Wolverine, sinais de que ela não quer te trair e também sobre o que é que torna um homem bom de cama. E essas aqui são as principais que eu prefiro me aprofundar mais no vídeo em si, né? Falta de resistência. O que é resistência? Resistência é quanto tempo você consegue controlar a ejaculação. Tem algumas pessoas que falam até sobre o cum control, que significa praticamente você ter controle sobre a ejaculação mesmo. Você, come on command. Eu só gozo quando eu quero, digamos assim, eu só gozo pelo meu comando, entendeu? Se eu não quiser, eu não ejaculo, praticamente isso. Então esse é um fator, falta de resistência, o cara que não consegue controlar a ejaculação por muito tempo. Não necessariamente a ejaculação precoce, tá? Porque tem uma galera que fala aí que 3 minutos é ejaculação precoce, isso é falso. Pela medicina isso não é ejaculação precoce, lógico que você também não é o melhor cara em relação sexual, mas não quer dizer que você tem ejaculação precoce também. Ejaculação precoce normalmente acontece quando o cara ele inicia a penetração, às vezes antes de começar ele já ejaculou, beleza? Falta de rigidez, esse aqui é autoexplicativo, né? Quer dizer que você tem problema de ereção ou em manter a ereção. E por último aqui, que é significativo também é o impacto, rapaziada. Porque não adianta nada você ter resistência e rigidez, mas se você fica ali
entendeu? Que nem uma tartaruga também no ato sexual. Então esses são os 3 principais motivos relacionados a você pelo qual a performance sexual pode estar ruim, mesmo os outros setores do relacionamento estarem funcionando muito bem, não só o emocional, carinho, afeição, sentimento, como às vezes até financeiros, entretenimento, essas coisas que eu já destaquei para vocês que são os pilares do relacionamento. Aqui o sexual pode estar comprometido e aí a mulher pode aplicar um monkey branch pensando principalmente em ter relação sexual. Não necessariamente quer dizer que esse cara é um alfa, que ele é rico, que ele é mais bonito, que ele é melhor do que você, mas aos olhos dela ele é, entre aspas, um alfa, porque ela tem, acima de tudo, atração sexual por ele. Outros motivos pelo qual isso pode acontecer, onde a mulher ela pode estar sabotando especificamente o sexo, tá? Ou às vezes quando a mulher sabota o sexo, quando o sexo está ruim, é um sinal de que ela também está sabotando o relacionamento. Mas pode acontecer de o relacionamento tá bom para a mulher e aí ela está só sabotando a relação sexual e você não percebe que ela está tentando destruir o relacionamento. Pode ser por aumento do seu peso, pode ser por falta de higiene pessoal, pode ser que às vezes você perdeu características mais masculinas, como ambição, você ficou desempregado, essas coisas que a gente já conhece. E por isso a mulher pode acabar aqui nesse caso, não quer dizer que é um problema seu sexual. Talvez você no sexo esteja muito bem, 100%, só que ela não quer ter relação sexual contigo. Entendeu? Naquele outro caso, muitas vezes, a mulher até ainda tem atração sexual por você, mas é você que tem problemas na sua performance. Aqui não. Aqui a sua performance não tem problemas, mas a mulher que perdeu a atração sexual por você. E aí, consequentemente, ela pode ir lá e procurar um outro camarada. Em que forma isso vai acontecer, tá? Existem 3 possibilidades, rapaziada. Ou a mulher vai manter esse cara na friend zone, ou a mulher vai manter esse cara na órbita, que não é a mesma coisa, ou a mulher vai manter esse cara na sex zone. E eu vou explicar cada uma delas para vocês. Normalmente, quando se trata de um monkey branching alpha, tá? É mais provável que esse cara esteja na sex zone. O que é sex zone? Traição. Ela tá te traindo. Ela tá namorando contigo, mas ela tá traindo você com outro cara e ainda não soltou do seu galho. Beleza? Então a sex zone quer dizer que ela está te traindo, quer dizer que quando o cara está na sex zone, quer dizer que ela está traindo você. É mais comum acontecer no monkey branching alpha, porque como eu expliquei, seja porque a mulher perdeu a atração sexual por você, ou seja porque sua performance sexual está ruim, normalmente o sexo não estará acontecendo, pelo menos não como vocês gostariam, consequentemente às vezes a vontade que ela tá de ter relação sexual pode estar muito grande, principalmente se já fizer tempo que vocês não estão fazendo, e aí consequentemente vai ser difícil dela resistir com esse camarada, que ela tá atraída por ele, para esperar um término, por exemplo, ou para colocar ele na friend zone ou na órbita, tá? Para daí quando ela terminar contigo, ela começar a ter relações com ele, né? Que alguns consideram até traição, se a mulher estiver falando com outro cara. Mas eu tô falando aqui de traição sexual mesmo, beleza? Como ela tá com muita vontade, é bem provável que esse cara já esteja na sex zone, que ela esteja traindo você. Nesse caso, pode acontecer o famoso boomerang que eu já falei pra vocês. Pode acontecer pelo sentido de que às vezes esse cara era um galho muito alto para ela segurar, quer dizer que ela tentou segurar no cara, ele saiu com ela algumas vezes, fez o famoso lá leitado e ghost, né? Ela não conseguiu segurar o investimento sentimental dele, relacionamento, e aí ele sai fora, não investe nela em outros sentidos e ela acaba procurando você depois. Ou pode acontecer, rapaziada, como eu já vi casos, literalmente de a mulher colocar o cara na sex zone, tá? Que nesse caso ela não quer trocar você, ela só queria ir lá, ficar com o cara por um tempo, digamos assim, ter relação sexual com ele e depois voltar a ficar com você porque ainda ela tem sentimentos e gosta de você, mesmo a performance sexual estando ruim. Esse aqui pode acontecer mais quando você que está com problemas sexuais ela ainda tem atração, beleza? Não quando ela começou a perder a atração por você. Teve um caso de um camarada que ele me procurou e ele tipo assim, ele se relacionava com a garota, olha só, a garota era de outra cidade, ela só queria ficar com ele no domingo por pouco tempo e era só sexo, era ela que queria assim. E ele começou a desenvolver sentimentos por ela. Chegou uma hora que ela sumiu, parou de responder ele. Eu falei, irmão, provavelmente ela estava traindo o namorado dela com você, cara. É só você juntar as peças do quebra-cabeça. Longe, para ninguém desconfiar. A mulher é muito inteligente, muito sagaz, rapaziada, nessas paradas. Por isso que elas fazem o monkey branch, o homem não, inclusive, né? Longe, entendeu? Então, mais difícil de descobrir. Pouco tempo e só no domingo, cara. Até justamente pro cara, às vezes, não desenvolver sentimentos por ela, ele acabou desenvolvendo e ela sumiu. Aí eu falei, cara, provavelmente você estava sendo um amante dela, tá? E aí é uma espécie de bumerangue que ela acaba voltando pro cara. Não necessariamente ela tentou substituir você, como foi o caso desse. Então, autoexplicativo, né? A friend zone quer dizer que o cara é amigo dela, literalmente. Ela tá mantendo o cara como amizade. Vai acontecer mais no meu monkey branching beta. Porque o cara que tá na friend zone, ele tá mais suprindo a mulher com características betas, digamos assim. Conforto, às vezes amor, carinho, atenção, compreensão, né? Valoriza ela, trata ela bem. Então, não acontece muito no monkey branch alpha a mulher meter o cara na friend zone. E órbita quer dizer que o cara não tá nem na sex zone e nem é um beta boca aberta a ponto de estar na friend zone.
ele está na órbita, quer dizer que ela está normalmente utilizando a possibilidade do sexo para manter ele ali. Eles estão trocando ideia, flertando um pouco, tal, mesmo que ela ainda não esteja traindo você, esperando ali o que vai acontecer entre vocês e entre ele, para ela ter certeza, às vezes até terminar contigo, dependendo da circunstância, para te trocar. Tem algumas mulheres que elas fazem o Monkey Branch sem traição. Beleza, rapaziada? O próximo, que é o Monkey Branch em beta, esse aqui é autoexplicativo, rapaziada. Quer dizer que você não está preenchendo o relacionamento ou ela com validações emocionais, sentimentos, carinho e etc. Às vezes você está sendo alfa demais, não necessariamente quer dizer que você é alfa, mas nesse caso aqui, normalmente a relação sexual entre vocês é excelente, é muito boa, só que vocês se desentendem muito quando o assunto é atenção não sexual. É aquele exemplo que eu dei para vocês da Tânia e do Tyrone. A Tânia e o Tyrone, eles se davam muito bem sexualmente, mas não sexualmente eles se desentendiam demais, só brigavam, só discutiam. Às vezes o cara não gosta da mulher ou não tem tantos sentimentos, ou não sabe como alimentar, não sabe como traduzir esses sentimentos para ela, mesmo que ele tenha dentro dele, né? Então, consequentemente, a mulher ela acaba aplicando Monkey Branch em beta porque tem um gap emocional nela e não sexual. E aí, consequentemente, normalmente esse camarada que ela está conversando com ele ou conhecendo, esperando segurar nesse galho para soltar do seu, beleza? Pode estar muito bem na friend zone ou na órbita. Normalmente ele não estará na sex zone, porque ela tem muita atração sexual por você nesse caso ainda, e a sua performance sexual não foi comprometida. O sexo entre vocês está excelente, mas os outros aspectos do relacionamento que estão ruins, principalmente os emocionais e os sentimentais. Talvez porque você não tenha sentimentos, ou talvez porque você maltrate muito ela, você não trate ela bem, você xingue ela, trata ela mal, entendeu? Não valoriza ela. E aí tem outro cara que fala que faz tudo por ela, que gosta dela, por exemplo, entre outras coisas. Ela olha e fala, meu, esse cara ele faz tudo por mim, ele é romântico, ele é carinhoso, ele me valoriza, ele me dá atenção e essas coisas. E aí ela acaba tentando esse camarada porque esse lado beta não está sendo suprido por você no relacionamento. Pode acontecer aqui também, como expliquei para vocês, é claro, né, o bumerangue também. Nesse caso aqui vai acontecer mais, não porque o cara não quis ficar com ela, nesse caso o cara já queria ficar com ela desde o início, rapaziada. Normalmente vai acontecer talvez porque a performance sexual entre os dois não era tão boa assim como era com você, ela sente falta, tá bom? Então ela pode acabar voltando, mesmo se ela tentar algo com o cara, ou pode acontecer que ela sinta falta das fortes emoções, montanha-russa, imprevisibilidade emocional que você proporcionava. Então esse é o vídeo que eu queria fazer para vocês aqui no domingo, um vídeo mais dinâmico, mais técnico, que eu gosto dessas pegadas aqui, eu crio meus termos, que eu falo para vocês, Monkey Branch Alpha, Monkey Branch Beta, Sex Zone, órbita, Friend Zone, fica bastante claro e fácil de entender, todo mundo compreende o vídeo. Mas é isso aí, rapaziada, obrigado, um ótimo domingo a todos aí, excelente carnaval e a gente se vê durante essa semana. Falou!